Sejam bem-vindos a esta nossa análise. Hoje, a gente vai desbravar um detalhamento sociológico fascinante. Literalmente, uma quebra super objetiva da vida após a morte. E olha, estamos nos baseando estritamente no texto do capítulo 27 do livro Evolução em Dois Mundos. A ideia aqui é pegar esses conceitos altamente abstratos e organizar tudo de um jeito bem visual e lógico. Vamos entender exatamente como o material-fonte descreve o funcionamento real dessas sociedades invisíveis. Bom, vamos mergulhar direto nisso. Aqui está a grande pergunta central que o texto traz. A obra nos convida a deixar o misticismo tradicional um pouco de lado e a encarar o plano espiritual como uma sociedade complexa, a todo vapor. A questão de ouro é como as sociedades funcionam de verdade quando a vida física acaba. E o texto não responde com metáforas vagas, não. Ele traz descrições demográficas e sociais muito precisas. Para entender tudo isso, nossa exploração vai seguir um roteiro bem claro. A gente passa por 1. A sociedade além da vida. 2. Demografia do plano espiritual. 3. Trabalho e aprimoramento íntimo. 4. Cidades e laços de afinidade. E, por fim, 5. Guias e missionários. Então, vamos lá. Seção 1. A sociedade além da vida. O plano espiritual imediato. Olha só, o material-fonte deixa bem claro que a transição não é aquele salto para o desconhecido absoluto, sabe? Na verdade, quase 2/3 das sociedades humanas desencarnadas continuam naturalmente atreladas aos interesses terrenos. Ou seja, a imensa maioria dessa população continua super ligada ao planeta de origem. É uma parte da população que escapa daquelas faixas consideradas infernais, mas que ainda mantém uma conexão profundíssima com o passado, com a Terra, com o que deixaram para trás. É literalmente uma continuação direta da vida. Seguindo em frente, entramos na seção 2, Demografia do plano espiritual, a divisão populacional. Isso ilustra brilhantemente o que acabamos de falar. Analisando a coisa toda como se fosse um relatório de censo de um país recém-descoberto, a gente vê uma divisão demográfica muito nítida. 2/3 estão ali, focados e profundamente ligados aos interesses e aprendizados da Terra, enquanto aquele 1/3 que sobra é composto por espíritos guias que já são, digamos assim, relativamente enobrecidos. Mas e o dia a dia dessa maioria esmagadora de 2/3? O texto mostra que eles são egressos da Terra, claro, mas de jeito nenhum ficam flutuando em ociosidade. A ética de trabalho deles é fortíssima. Eles trabalham com um ardor incrível, tanto para o próprio avanço pessoal, quanto para prestar auxílio a quem ficou no plano físico. É um esforço contínuo para progredir e, claro, focar na construção do bem para evitar a todo custo descer para as regiões purgativas. O que nos leva à seção 3, Trabalho e aprimoramento íntimo, o centro de reabilitação. Vamos avançar e ver como isso se constrói passo a passo. O texto trata esse nível quase como um gigantesco e expansivo centro de reabilitação. E a melhora íntima rola numa sequência muito lógica. Passo 1, reconhecer as próprias falhas, coisas como vaidade ou orgulho. Passo 2, para combater isso, eles assumem tarefas obscuras, prestando apoio ali nos bastidores, sem buscar os holofotes, sabe? Passo 3, é a hora de focar em desenvolver as qualidades nobres que tinham sido negligenciadas lá atrás. E o passo 4, finalmente, é a preparação cuidadosa para o retorno à Terra, com o objetivo de resolver o que ainda está pendente no íntimo. E tem um detalhe aqui que é absolutamente crucial. Apesar de toda essa maioria ter suas falhas humanas e estar bem longe de uma perfeição ideal, a motivação principal mudou da água para o vinho. O texto crava que quase todos obedecem aos ditames do amor ou a um ideal elevado que inspire as consciências deles. Quer dizer, mesmo com defeitos, o que guia o labor diário dessa galera é um senso de dever e um direcionamento super positivo. Chegamos então à seção 4, Cidades e laços de afinidade, a organização geográfica e social. Dando um zoom na geografia desse lugar, a gente percebe que a população não fica espalhada a esmo. Nada disso. Eles se aglutinam em cidades e vilarejos estruturados. E a arquitetura, o clima do lugar, varia muito. Tem desde o ritmo acelerado de uma grande metrópole até a calmaria de um campo. Nessas comunidades, eles levantam projetos educacionais e de progresso colossais. A organização é tamanha que eles conseguem até patrocinar e estruturar obras de assistência gigantescas voltadas lá para as regiões purgativas. Impressionante, né? Agora, o que é realmente interessante neste ponto é o contraste direto que o autor faz entre a realidade física e a extrafísica. Aqui na Terra, a nossa equipe doméstica tende à consanguinidade, certo? É aquele vínculo biológico obrigatório. Mas, no plano espiritual, as regras do jogo mudam completamente. O grupo familiar passa a obedecer à afinidade. O laço se torna um vínculo puramente espontâneo, construído com base na sintonia real entre as pessoas. Faz muito sentido.
E justamente por causa da formação desses vínculos espontâneos, o texto mapeia o surgimento de estruturas que são absurdamente familiares para o nosso dia a dia terreno. A gente encontra nações agrupadas, comunidades super distintas operando, o uso de idiomas específicos e a preservação de experiências e até de organizações religiosas típicas. É a prova cabal de que a vida após a morte, segundo essa fonte, espelha e replica de forma muito clara a nossa própria organização social humana. É o pacote completo. O que nos leva à nossa última parte. Seção 5. Guias e missionários. A liderança. Vamos dar um passo atrás para olhar quem afinal está orientando essa sociedade toda cheia de camadas. Lembra daquele 1/3 populacional que a gente viu lá no gráfico inicial? Pois é, essa é a liderança. São os espíritos relativamente enobrecidos. Por causa da bagagem de méritos que já construíram, eles funcionam como instrumentos seguros das esferas superiores. Eles viram verdadeiros condutores, puxando a marcha de evolução de todos os seus companheiros de jornada. Então, o ponto crucial é o método de trabalho adotado por esses missionários. Eles agem ali junto às comunidades, mas sempre operando com caridade e com extrema discrição. A meta é a libertação mental de quem ainda está no processo de aprendizado. Só que a tática exige que as ideias renovadoras se expandam sem dilaceração e sem choque, nenhuma mudança abrupta ou agressiva. Trata-se de uma liderança super cuidadosa, progressiva, que respeita totalmente o tempo de cada indivíduo. O que inevitavelmente nos deixa com uma pulga atrás da orelha para fechar essa nossa análise. Observando a forma rigorosa e fascinante como o plano espiritual organiza suas demografias, seus centros de trabalho, os agrupamentos por pura afinidade e a atuação cuidadosa dos guias, vem a grande pergunta. Com base nas ações e nas afinidades que cultivamos hoje, aqui no plano físico, onde seria o nosso encaixe natural dentro de toda essa engrenagem sociológica? Fica aí o convite para a gente refletir sobre como o presente já está moldando a nossa cidadania nessa sociedade além da vida. Um imenso abraço a todos e muito obrigado por acompanharem mais essa exploração.